socioambiental de resíduos sólidos. Ou sólido. De resíduos sólidos. Bom, iniciando os trabalhos, antes de compor a mesa, nós queremos chamar a exibição de um vídeo que foi produzido pela Orquestra de Senhoritas Produções Artísticas. Para explicar o vídeo, como ele foi produzido, quais seus objetivos, nós queremos convidar aqui, rapidamente, a gerente de projetos da Orquestra de Senhoritas, Dora Galesso. O nosso aplauso. Será que comigo ele vai funcionar? Alô? Comigo vai. Gente, primeiramente é um prazer poder colaborar com o Fórum do Lixo da Cidadania, com você, Érica, com todo mundo que está aqui reunido, né? A Orquestra de Senhoritas está com um projeto chamado Colher de Chá. É uma série de concertos que nós vamos dar início a partir de setembro, onde toda a renda desses concertos será revertida para o Fórum do Lixo da Cidadania. E então o que vai acontecer? Obrigada. A cada concerto que a gente fizer, a gente pretende passar esse institucionalzinho de 8 minutos que a gente fez, justamente para mostrar às pessoas que vão comparecer aos concertos para onde está indo essa verba, né, esse ingresso no qual eles estão investindo o dinheiro deles. E antes de começarmos então a passar o filme, eu gostaria só de dar uma palavrinha sobre esse trabalho, que nós fizemos um trabalho, é um filme mudo, né, na verdade mudo, mas muito barulhento, né, que é a história de um menino, que é representado por uma sombra do menino, certo? Que habita essa situação do lixão, né? E esse filme é um filme para a gente pensar, na verdade, o que é os diversos conceitos de lixo, até onde, sabe, o cidadão também não está sendo um lixo, né? À medida que ele mesmo produz o que ele é, certo? Então, eu espero que vocês curtam e, mais uma vez, eu agradeço a boa vontade de vocês de assistirem e espero vê-los também nos concertos, tá? Para a gente poder tocar esse barco adiante, um contando com o apoio do outro.
Presidente da Comissão de Meio Ambiente, deputado Chico Floresta. Representante do Fórum do Lixo e Cidadania Caritas Brasileira, Belires Brum. Secretária Executiva Adjunta do Ministério do Desenvolvimento Social, Eliana Kátia Campos. Diretor Executivo da Fundação Banco do Brasil, Almir Paraca. Representando o presidente da Caixa Econômica Federal, Antônio Vilardo. Representando a gerência executiva do Banco Popular do Brasil, José Marcelo de Souza. E representante dos catadores, Alex Pereira dos Santos. E nós também registramos a presença da líder do Partido dos Trabalhadores, deputada Arete Sampaio. Passamos a palavra e a coordenação dos trabalhos à deputada Érica Cocai. Boa tarde. Boa tarde. Bom, nós estamos realizando esse seminário, a inserção social e econômica dos catadores do DF e gerenciamento socioambiental de resíduos sólidos. Esse seminário é uma realização do gabinete, do deputado Érica Cocai, do deputado Chico Floresta e do Fórum de Lixo e Cidadania, com a perspectiva de nós estarmos aqui fazendo uma discussão, trazendo para esta casa uma discussão que nos parece fundamental, tanto do ponto de vista da inserção social dos catadores, quanto do processo que passa por isso, não me parece, de organização, de empoderamento dos catadores. Ou seja, que nós possamos estar caminhando nesse seminário na perspectiva da construção sólida da central, para que nós possamos, a partir daí, dar um salto de qualidade na organização dos próprios catadores aqui no Distrito Federal. Nós temos milhares de pessoas vivendo do lixo no Distrito Federal, milhares de pessoas, com vários níveis de organização, níveis absolutamente diferenciados. Temos no Fórum do Lixo por volta de 10 cooperativas, que também têm níveis de organização diferenciados. A perspectiva da construção da central é para que nós possamos dar um nivelamento, para que nós possamos unificar todas essas forças na perspectiva de uma inserção maior nas relações sociais aqui do Distrito Federal. E também acreditamos que, ao mesmo tempo que é preciso dar poder aos catadores, poder à sua organização, é preciso encarar que a inserção dos catadores e a política de resíduo sólido, ela tem que passar por uma visão transversal, que vai envolver várias secretarias. Não é uma questão só do meio ambiente, mas não é uma questão também só do trabalho, não é uma questão, enfim, só do educação, é uma questão que envolve um conjunto de políticas públicas. Portanto, nós queremos, no dia de hoje, estarmos tentando envolver essa casa nesta discussão, mas fundamentalmente que nós tenhamos aqui um espaço para que os catadores, as cooperativas, as pessoas que se relacionam com essa temática possam estar contribuindo nesta perspectiva, na perspectiva do empoderamento, que dá maior poder,
de uma organização superior, na possibilidade de estarmos avançando definitivamente na construção da central e, ao mesmo tempo, de estarmos elaborando aqui uma política a partir de uma discussão para a questão dos resíduos sólidos no Distrito Federal. Então, a gente fez uma proposta inicial de 2 mesas, nós vamos manter essa proposta de 2 mesas, mas nós estamos propondo uma reformulação na programação original. Nós estamos propondo, estava previsto, vocês devem estar na pasta de vocês, uma mesa, um debate e depois uma outra mesa. Nós estamos propondo, para que a gente possa ganhar tempo, que a gente faça uma mesa, em seguida chame a outra mesa e depois abramos o debate e façamos o debate até 19 horas, por volta de 19 horas, para que nós possamos encurtar e possibilitar um debate mais rico depois das 2 mesas. Então, estou propondo esta alteração. E estávamos propondo que cada palestrante, cada pessoa que estivesse aqui na mesa, pudesse utilizar o tempo de 10 minutos cada uma, para que nós tivéssemos tempo para o debate. Porque, em verdade, nós queremos que as cooperativas que aqui estão, os catadores que estão aqui, que sabem a dor e a delícia de serem catadores, que possam estar opinando, falando e, a partir daí, construindo as próprias saídas necessárias para o desenvolvimento da sua organização. Então, nós daremos um tempo, então, maior para o debate. E, portanto, nós vamos proceder dessa forma. As pessoas que estão à mesa terão um tempo de 10 minutos, nós controlaremos sem muita rigidez, mas controlaremos o tempo, e depois nós chamamos a segunda mesa, e, a partir daí, depois da exposição da segunda mesa, nós passamos, então, para o debate em plenário. E, antes de passar para as pessoas que aqui estão, e dar isso propriamente dito ao seminário, eu chamo a líder do Partido dos Trabalhadores, deputada Arlete Sampaio, para que possa proceder uma saudação a este seminário. Eu agradeço a deputada Érica Valcaio e quero cumprimentar cada um e cada um de vocês, cumprimentar em particular e parabenizar a deputada Érica Valcaio, que tem se notabilizado na Câmara Legislativa, sobretudo pela intransigente defesa dos direitos humanos, e com certeza a luta para que os catadores possam ter uma proposta de inserção social, possam ter uma proposta de geração de emprego e renda, é uma luta de direitos humanos. Quero parabenizar o deputado Chico Floresta, que é presidente da Comissão do Meio Ambiente e que tem sido um deputado extremamente vinculado à questão ambiental e, com certeza, a luta para que nós tenhamos uma política de resíduos sólidos é uma luta em defesa do meio ambiente também. Quero parabenizar o Fórum do Lixo e Cidadania, na pessoa da nossa querida amiga Delires, dizer do trabalho efetivo, às vezes silencioso, que tem sido feito em prol da organização dos catadores, hoje congregando mais de 1.300 catadores em torno do Fórum, que é um grande feito, sobretudo numa cidade como o nosso Distrito Federal. Quero lembrar também que nós estamos vivendo um momento extremamente rico para esse debate, tendo em vista a ação essencial que o nosso governo federal tem realizado, constituindo um comitê interministerial para tratar das questões de lixo, para tratar da relação com os catadores e, sobretudo, para construir uma política de resíduos sólidos inclusiva em todo o Brasil. Eu acho que é digno de registro de trabalho, a gente tem acompanhado as reuniões através da nossa assessoria, da Luísa, que tem sempre estado presente nas reuniões. Sabemos do trabalho que tanto a Secretaria de Desenvolvimento Social, quanto também o Ministério das Cidades tem feito nessa direção, contando com inúmeros parceiros no governo, entre eles a Caixa Econômica, Banco do Povo, etc. E dizer que nós gostaríamos imensamente de ver esse tipo de trabalho construído também aqui no Distrito Federal. Nós sabemos que o lixo é fonte de renda e que são os catadores que devem oferir as rendas decorrentes da coleta seletiva desse lixo
e não as empresas que já estão muito de olho nesse mercado promissor aqui no Distrito Federal. Essa é uma luta que nós vamos ter que fazer. E não tenho dúvida que a bancada do Partido dos Trabalhadores, todos nós estaremos juntos para garantir que sejam os catadores do lixo a usufruírem dessa política de coleta seletiva e da renda oferida por parte da coleta desses materiais que podem ser recicláveis e vendidos, etc. O Chico Floresta fez parte do governo Cristóvão como secretário de Meio Ambiente, quando nós tentamos implementar no Distrito Federal a política de coleta seletiva. Isso está meio perdido e só está sendo mantido às custas, inclusive, do trabalho que os catadores têm feito. E a gente quer colaborar para a construção dessa política aqui no Distrito Federal, sobretudo para a política de inserção social de todos os catadores, que nós possamos reforçar, fortalecer as associações, que nós possamos reforçar o projeto que o governo federal está construindo com relação à questão da habitação, do crédito solidário para a habitação, o programa de subsídio de habitação de interesse social, e queremos, sobretudo, que nós possamos, de fato, impedir que outros venham por cima dessa organização popular que tem sido a Organização dos Catadores, construir as suas empresas e, mais uma vez, explorar esses trabalhadores que aí estão trabalhando já com a questão da coleta do lixo. Então, um abraço a cada um de vocês, desejo que esse seminário seja extremamente bem sucedido, estamos todos juntos nessa luta e podem contar com a bancada do Partido dos Trabalhadores. Muito obrigada. Obrigada, deputada Arlete. Eu passo agora a palavra por 10 minutos para o deputado, o presidente da Comissão de Meio Ambiente desta Casa, o deputado Chico Floresta. Boa tarde a todos, nossos companheiros da mesa, companheira Helena Cátia, companheira Demires, companheira Almi Baraca, companheira Ruth, no caso, que está representando os catadores, é Alex. É isso? Alex. Companheiro José Marcelo, do Banco do Povo, Banco Popular do Brasil, e a nossa companheira Érica Cocai, com a qual nós compartilhamos essa iniciativa de nós organizarmos este seminário. Essa é uma questão que vai precisar, talvez, de mais de um seminário, porque, na minha avaliação, nós precisamos de ajustar, de ter um ajuste fino de alguns princípios que nós devemos ter muito claros para que no processo que vai se abrir, no processo que está em curso agora, hoje, nós possamos ter assegurada a inserção social dos catadores nesta próxima fase que virá no tocante à questão dos resíduos sólidos do Distrito Federal. E eu falo isso porque eu estou muito preocupado. E desde o ano passado, quando nós fizemos uma primeira discussão com os catadores, agora mesmo quando eu estive em viagem, junto com outros deputados dessa Câmara, para acompanhar o debate que está em curso sobre a nova maneira de tratamento dos resíduos sólidos do Distrito Federal, eu percebi que há um risco. E esse risco não é pequeno, esse risco é grande, de os catadores ficarem absolutamente alijados do nível de trabalho que eles executam hoje. Este é um risco presente, não é latente. Este é um risco presente. As soluções tecnológicas que o governo do Distrito Federal tem buscado se espelhar, principalmente através das grandes usinas de incineração de lixo que existem na Europa, e eu estive lá e pude presenciar, estive em 97, quando era do governo Cristóvão Buarque, conforme conversou aqui a nossa deputada Alex Sampaio, e estive agora. E de 97 para hoje, houve avanços tecnológicos absolutamente significativos. Toda a crítica que nós fazíamos das dioxinas, do controle da poluição, da questão da incineração, hoje estão absolutamente resolvidos dentro de parâmetros rígidos que a União Europeia, que é a mais rigorosa desse processo, estabelece. Então, o lixo chega nessas grandes usinas, é absolutamente triturado
transformado em energia, e nessas grandes empresas, numa delas, da maior que eu tive, em Paris, eram apenas 17 funcionários em 3 turnos. Olha, gravem bem esse número. 17 funcionários em 3 turnos davam conta de 2.700 toneladas diárias de lixo por dia. 17 funcionários. E esse é o modelo que o governo do Distrito Federal, que o governador anunciou, que é o modelo que ele considera melhor para o Distrito Federal. Isso significa que para os catadores, para os mais de 1.500 catadores que temos registrados, fora aqueles que não têm ainda o seu registro, significa ficar absolutamente descolado deste processo de resolução que nós estamos vivendo. Este é o risco. Mas todo risco também traz uma oportunidade. Por isso que eu e a deputada Érica Cocai nos empenhamos tanto em fazer este seminário. Porque nós sabemos que existe uma força nos catadores, existe uma história na luta dos catadores, e que nós temos que fazer essa história valer. Nós temos que fazer esta luta valer no momento da decisão, da tomada de decisão, de qual vai ser o processo de tratamento do lixo aqui no Distrito Federal. Infelizmente, eu tive a oportunidade, e lutei muito para isso, para visitar uma outra experiência, na Holanda, em que lá, pelo contrário, existe todo um estímulo à coleta seletiva de lixo e existe uma participação efetiva daqueles que eram os antigos catadores no processo de separação dentro das usinas, com um aproveitamento, uma parte dele também energético, mas com um aproveitamento do lixo que chega, se considerarmos o lixo orgânico transformado em humus, com o processo de tratamento, de reciclagem, que chega a 85%, que é um número elevado. Então, existem 2 caminhos. Existe o caminho, que é o que vem sendo veiculado com mais insistência, da grande usina, que vai custar milhões e milhões de dólares, e que vai retirar o trabalho dos catadores, e existe o caminho da coleta seletiva, em que os catadores passam a ser atores principais do processo. Eu acho que essa é a grande questão que se trata aqui no Distrito Federal. Que caminho vai ser vitorioso? Que caminho vai vingar? Do lado da grande usina, tem um componente que nós precisamos avaliar. Todo investimento, todo alto investimento de 200, 300 milhões de reais traz em si o risco de ser contaminado pela corrupção. E este risco é muito presente. Às vezes uma solução de 250 milhões, 300 milhões, vendida como uma panaceia tecnológica, na verdade acaba por obscurecer interesses objetivos de corrupção que podem estar, na verdade, bancando aquela definição tecnológica. Então isso nós precisamos estar atentos, nós vamos estar combatendo, porque é possível gestar um projeto diferenciado. É possível gestar um projeto em que todos os catadores estejam presentes na sua formulação, que seja um projeto transparente e um projeto que a população do Distrito Federal abraça. O primeiro ponto desse projeto é o retorno da coleta seletiva de lixo no Distrito Federal. E aí não deve ser uma dimensão menor. Nós não devemos mais aceitar a experiência da coleta seletiva, porque ela já foi implantada no Distrito Federal e obteve aqui um êxito que não obteve em nenhuma outra cidade brasileira. Então trata-se agora de estender a coleta seletiva para todo o Distrito Federal. E nós temos agora um debate que está aí na imprensa, que eu inclusive entrei nele, sobre essa questão da antavirose. O governo do Distrito Federal vem procurando se colocar distante desse debate. A questão é o rato silvestre, a questão é na área rural. Mas todas as informações que eu obtive, de todas as pesquisas que o nosso gabinete fez, este rato
também se alimenta de resíduos de lixo, principalmente de lixo orgânico. E não há coleta seletiva no Distrito Federal. E, principalmente, não está havendo nem coleta no Distrito Federal. Na verdade, quando nós deixamos o governo do Distrito Federal, a coleta de lixo era diária, em todas as cidades do Distrito Federal e também na área rural. Hoje, na área rural, os caminhões, quando passam, é uma vez por semana. E em cidades como Santa Maria, como Recanto das Emas, como São Sebastião, essa coleta é de 3 dias em uma semana. Passa dias alternados, quando não quebra o caminhão e se acumula, como eu vi em Santa Maria, no Recanto, e também em São Sebastião, e se acumula volumes e volumes de lixo. Tanto é que os jornais estamparam nessa operação de emergência que o governo fez, os jornais estamparam o volume de lixo que eles retiraram apenas dessas 3 cidades. Qual é o significado disso? O significado é que nós estamos gastando do orçamento do Distrito Federal com a terceirização de uma empresa que é chamada Qualix, um volume estratosférico de recursos, que nenhum estado da federação paga tanto quanto se paga aqui para essa empresa Qualix. E, no entanto, a qualidade da prestação do serviço caiu. No meu entender, e estou sugerindo isso e vou sugerir, isto merece uma comissão parlamentar de inquérito. Nós devemos, a Câmara Legislativa deve imediatamente se debruçar sobre como vem sendo gasto os recursos da limpeza pública no Distrito Federal por essa empresa Qualix. E nós devemos, e acho que o movimento dos catadores pode dar uma base de massa, uma base substancial para esse debate. Nós devemos começar a exigir uma abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para que nós possamos avaliar o que está ocorrendo. Porque desvio, com certeza, está ocorrendo. Eu já tenho no meu gabinete algumas planilhas em que eles falam que o volume de lixo aterrado no lixão, e eu fiz um cálculo, daria para 200 carretas, das maiores que a Bela Capa possui, que a Qualix utiliza, 200 carretas diárias de entulho para o lixão. E eu sei que isso não é verdade, vocês sabem que isso não é verdade. E vocês podem ser as pessoas que vão demonstrar com fatos e dados que aquilo que eles estão colocando nas planilhas é, na verdade, um falseamento da realidade. E por isso, nós poderemos ter dados muito concretos e objetivos para que dentro dessa Câmara, imediatamente, nós partimos para a ofensiva, exigir uma comissão parlamentar de inquérito, porque eu não vejo outro jeito de a gente, se não for chacoalhando o governo, para que se possa estabelecer uma condição política de correlação de forças, para que a gente venha a garantir a participação dos catadores neste novo modelo que eles estão querendo aplicar. Eu acho que trata-se disso. Nós temos que ter força, nós temos que mobilizar a cidade, nós temos que mobilizar as consciências do Distrito Federal. Primeiro, para esse desvio que está ocorrendo, eu tenho provas de que isso está ocorrendo do ponto de vista da limpeza pública. E, em segundo lugar, para que a gente possa debater qual vai ser a nova política de resíduos sólidos do Distrito Federal e que vocês tenham uma participação direta nesse processo. Dia 13 de setembro, só para concluir, nós vamos fazer um grande seminário aqui na Câmara. E aí, este, na verdade, é preliminar e fundamental para nós, porque trata-se, como eu falei, da organização daqueles que, para mim, são os atores principais. Mas, nesse seminário, além dos catadores, vão estar representantes dessas soluções tecnológicas, vão estar representantes dessa Qualix, vão estar representantes do governo do Distrito Federal, para se começar a pensar na nova estratégia dos resíduos sólidos do DF. Por isso, nós temos que sair com resolução e uma clareza. Temos que entrar no processo de luta e de enfrentamento para poder viabilizar o trabalho de vocês. Eu agradeço ao deputado Chico Floresta. Passo a palavra agora para a representante do Fórum do Lixo e Cidadania, representante da Caritas Brasileira, a nossa companheira Delíris Bronca. Fale de onde você quiser.
eu me sinto mais à vontade aqui. Então, uma boa tarde para todo mundo. Boa tarde. Eu gostaria que os catadores e catadoras levantassem o braço para ver quantos são os que estão aqui hoje. Tem um bom grupo, muito bem. Eu acho que nós podemos dar uma salva de palmas para eles que vieram, né? Então, a gente quer cumprimentar realmente os catadores aqui presentes e também os que não puderam vir até aqui. Quem sabe alguns tiveram assim alguns impedimentos e não puderam estar presentes agora. Mas a gente sabe que o compromisso de todos é de que a gente está de mãos dadas para construir um projeto novo de sociedade, juntamente com o fórum, onde fazem parte inúmeras entidades. Então, a gente quer dar o cumprimento aos catadores, especialmente catadoras, e cumprimentar e parabenizar também os organizadores deste evento. A gente sabe que essa iniciativa, ela não vai parar aqui, mas a gente quer continuar nessa discussão, nesse processo de inserção social, econômica e também cultural dos catadores. Então, para nós participantes do Fórum Lixo e Cidadania, a gente está muito bem, estamos assim realmente preocupados e comprometidos com essa inclusão dos catadores na inserção social. E a gente sabe que isso tudo é um desafio muito grande, mas nós estamos aqui dando a nossa contribuição. Então, depois desses cumprimentos, então, quero dizer assim que o Fórum Lixo e Cidadania, ele também, do Distrito Federal especialmente, ele é fruto de uma preocupação e de uma provocação de inúmeras entidades que compõem o Fórum Nacional Lixo e Cidadania, que foi constituído em 1999, quando observaram que crianças, adolescentes estavam vivendo e sobrevivendo do lixo. E a partir dessa data, hoje nós temos fóruns Lixo e Cidadania em quase todo o território nacional. E o Fórum do Distrito Federal, então, ele foi constituído em dezembro de 2002, também tendo presente os objetivos do próprio Fórum Nacional. Mas a constituição do Fórum do Distrito Federal, ele deu-se a partir por ocasião do primeiro Congresso em Marcha Nacional de Catadores, que foi em junho de 2001. E aí, para essa preparação, as entidades sensíveis para preparar este evento foram realizando visitas nas cooperativas e foram realmente observando o número grande de catadores e catadoras ao redor e nessa realidade do Distrito Federal. E, então, a partir disso, o Fórum Lixo e Cidadania do Distrito Federal assumiu, então, o compromisso de promover a inclusão social dos catadores, fortalecer a organização das cooperativas, retirar as crianças e adolescentes do lixo e as que vivem também em outras situações de risco. Algumas não estão vivendo no lixão, mas muitas estão vivendo em outras, no cerrado, em outras situações que realmente são situações de risco. E o Fórum se compromete em trabalhar por essa situação. Contribuir também na construção de propostas para a geração de renda para os catadores. E um grande objetivo é erradicar os trabalhos no lixão. Então, a partir desses objetivos, foi crescendo então a ideia de fortalecer as organizações e aqui no Distrito Federal, especialmente as organizações de catadores. Hoje fazem parte do Fórum Lixo e Cidadania aproximadamente 20 entidades, organizações governamentais, organizações não governamentais e instituições, e representantes de 12 cooperativas de associações de catadores. É interessante até dizer quem são as entidades que fazem parte do... Oi? Eu vou dizer aqui, então, tem o Centro de Estudo de Assessoria, se devem levantar o braço pelo menos, né? O representante, Caritas Brasileiras, sou eu, Movimento de Meninos e Meninas de Rua, deve ter gente aí também, lá em cima, isso. Gaia 21, que também está participando.
temos o programa Providência, temos membros do Fome Zero do grupo lá do Guará, temos organizações governamentais, como por exemplo a Belacap, Sebrae, Sescop, vocês têm gente aqui. Temos a Fundação Banco do Brasil, que também faz parte como apoio do fórum, tem uma Caixa Econômica, temos ministérios das cidades, desenvolvimento social, ciência e tecnologia, temos também o Ministério Público, temos também gabinetes, no caso Érica, também Chico Floresta, Alex Sampaio, são gabinetes que fazem parte, né? E temos também universidades, UNB, a Faculdade da Terra, atualmente não está muito participando, mas também... E também temos outras pessoas individuais que fazem parte do fórum. Bom, então essa foi uma introdução para sentir como está composto o fórum e quantas são as entidades e pessoas preocupadas com essa situação dos catadores e catadoras aqui do Distrito Federal. Diga quem? Ah, sim, as 12 cooperativas, né, que eu já disse no começo. Querem também, é bom dizer o nome das cooperativas? Então tá, vamos lá. Temos Associação Ambiente da Vila Estrutural, aí, ó. Temos a Astradasme, lá de Santa Maria, Associação lá de Santa Maria, temos o Desenvolvimento Sem Dimensão, Portap, Cooperativa, Associação Cataguá, que hoje eu acho que meio difícil estar presente, né? Depois temos as usinas, 3 usinas da Ceilândia, Braslândia e L2, que não vieram hoje, né? E depois temos cooperativas do entorno, que seria lá de Formosa e Planaltina. Depois tem um grupo grande de cooperativas que estão em fase de organização. Temos também uma cooperativa aí da Vila Planalto, aliás, é uma associação que está em fase de organização. Não sei se está aqui, acho que não. Bom, então essa é a introdução. Agora, respondendo à pergunta, ou procurando assim desenvolver justamente a ideia que nós estamos aqui hoje, o que o Fórum está fazendo para a inclusão social e econômica dos catadores. O Fórum está organizado em 3 ou mais projetos que estão assim preocupados, projetos assim voltados para a inclusão social dos catadores. Temos um projeto de pesquisa que tem como objetivo de realizar a contagem e mapeamento e o perfil dos catadores de materiais recicláveis, o DF e entorno. E a gente sabe que aqui no Distrito Federal temos aproximadamente uns 3 ou 4 mil, isso estou chutando, né? Mas eu não tenho número exato. Nós temos uns 3 ou 4 mil catadores e catadoras que vivem dessa... 4.800 na época eu era representante do Então estão dizendo aqui que tem 4.800. Então nós vamos ter uma resposta. Eu estou dizendo que é 5, tá bom? Quem dá mais? Na região Pará e Cia são 1.500 catadores. Pois é, então... Temos essa realidade aqui. Então, daí a importância dessa pesquisa que está sendo feita para a gente detectar e para a gente clarear mesmo o número de catadores. E a gente sabe, então, que quem está contribuindo e apoiando essa pesquisa são estudantes e professores da Universidade da UNB, aqui de Brasília, né? E também com o apoio da Faculdade da Terra. Inicialmente, a pesquisa está sendo feita aí no Lixão. Dos 850 catadores que vivem lá do Lixão, foram consultados, quanto é que foram os ANIRA? 91, né? Catadores. E já detectou alguma situação muito interessante da realidade deste local. Porém, existem ainda 10 cooperativas que estão aí na espera da contagem para a realização desse diagnóstico, dessa pesquisa. E a gente está aguardando recursos para a continuidade desse grande projeto. Um outro projeto que o Fórum está desenvolvendo é o projeto da Central e apoio aos catadores. A gente sabe que a Central será um espaço de integração, comercialização, produção coletiva dos catadores e principalmente será um espaço de inserção econômica e de cidadania para os catadores. E para o fortalecimento desse projeto, a gente já conta com 2 usinas de alumínio, que a gente teve o apoio da Fundação Banco do Brasil e do Ministério de Ciência e Tecnologia. Porém, a gente está
com uma dificuldade muito grande porque nós ainda não temos o terreno, não temos o espaço para realmente fazer funcionar essas duas usinas. Além dessa conquista, a gente tem outro processo que foi via Movimento Nacional de Catadores, que é a construção de casas populares, que é pelo crédito solidário do Ministério das Cidades. E a gente está, assim, realmente contando com uma força muito grande do Movimento Nacional, que nessa semana estará também fazendo novas cobranças no Ministério. Temos aí um representante que já veio para apoiar o grupo aqui de Brasília e, ao mesmo tempo, para iniciar o processo de cobrança para todas essas reivindicações que o movimento daqui do Distrito Federal está fazendo também. Esse projeto luta também pela demanda de terrenos. Eu não vou dar continuidade explicando mais sobre essa questão dos terrenos, porque já me disseram que só tem 1 minuto. Mas a gente tem essa preocupação de terrenos para o trabalho, para a produção, esse CD dentro da pasta. Então, todo mundo recebeu o projeto que foi entregue à vice-governadora no dia 27 de maio deste ano. Uma grande preocupação do Fórum também é organizar e fortalecer o movimento de catadores aqui no Distrito Federal. Então, o Alex depois pode comentar mais sobre isso aí. Então, finalizando, eu quero dizer que inclusão social para nós, Fórum Lixo e Cidadania, a nível de trabalho, é assegurar a coleta seletiva com a participação dos catadores neste processo, com a participação. Chico Floresta fez uma referência que a coleta seletiva está sendo organizada por grandes intelectuais e não está tendo a participação dos catadores. Então, a nível de trabalho, a gente espera que haja participação e a gente quer que também haja uma qualificação do trabalho dos catadores. Isso a gente entende como inclusão. A valorização, valorizar e proporcionar o domínio tecnológico e operacional das etapas da cadeia produtiva dos recicláveis. A gente espera também, a nível de direitos, inclusão para nós é acesso às políticas públicas, acesso às políticas de direito. E a nível legal, a gente considera a inclusão, e é uma luta que nós estamos realmente fazendo, é legalizar a categoria como profissão. Alex depois também pode comentar um pouquinho mais sobre essa preocupação. E a nível de organização, o Fórum tem uma preocupação muito grande na formação, mas uma formação cidadã, uma formação para o protagonismo. E eu apontei aqui alguns aspectos, mas depois no debate eu acho que todo mundo está convidado a completar o que significa inclusão social para nós, Fórum Lixo e Cidadania. E eu concluo colocando assim duas situações, duas demandas fundamentais que estão no coração dos catadores e de todas as entidades e grupos que fazem parte do Fórum. A primeira é a questão dos terrenos, tanto para os catadores, para as 6 cooperativas, como para a central. E a segunda é erradicar a continuidade da forma como os trabalhos estão sendo feitos no lixão. Nós temos que realmente implantar urgentemente o projeto já proposto pelo Fórum junto ao GDF, que é este aqui. Então, e a gente sabe que a demora para a implantação, para a questão dos terrenos e a demora para legalizar e ajeitar essa situação da realidade aí do lixão, está atrasando, está impedindo, está dificultando para que entidades, ministérios, empresas contribuam mais e melhor para oferecer equipamentos e melhor infraestrutura para os catadores. Então, essa situação está dificultando muito. E a gente conta, então, para o fortalecimento de todo o nosso trabalho com o Fórum Nacional, com o Movimento Nacional. E assim, dessa forma, juntos nós vamos construindo, então, propostas e caminhos para ir concretizando a tão desejada inclusão social dos catadores. E ninguém segura essa gente que trabalha, grita e fala querendo anunciar que é possível dar à luz ao novo dia e que a nossa alegria e o nosso sonho é que tudo isso se concretize. Se vai pedir, se eu passo agora a palavra
para a secretária executiva adjunta do Ministério do Desenvolvimento Social, a Helena Kátia Campos. Boa tarde a todos. Eu vou pedir licença para falar de pé, que eu fico mais à vontade do que sentado. Eu trago um abraço muito afetuoso do Ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, ministro Arthur Zinanias, que teve a oportunidade também na cidade de Belo Horizonte, onde ele foi prefeito, fazer um trabalho muito forte para valorizar e inserir socialmente os catadores daquela capital. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, os dois organizadores do evento, né, o deputado Chico Floresta e a deputada Érica Cocai, dizer que é um prazer enorme estar aqui com eles e que, no meu ponto de vista, foi muito feliz a ideia de se promover esse encontro. Queria aproveitar e cumprimentar a nossa líder, deputada Arlete Sampaio, grande amiga, e também a grande batalhadora na luta pelos catadores. Queria cumprimentar o Alex, catador, Zé Marcelo, a Delires, o Paraca, o Vilato que eu acabei de conhecer agora da Caixa, que tem dado um apoio enorme para o trabalho que o governo tem feito, colocando os técnicos da Caixa, que tem uma experiência muito grande no apoio à organização dos catadores, a serviço de uma proposta que o governo tem feito, principalmente aqui para o Distrito Federal. Queria cumprimentar também meus colegas de ministério, né, o diretor Fábio Cidrinho, vários outros colegas, e o Fórum de Cidadania, que está aqui também presente, vários componentes, né, dos outros ministérios, que vão ter oportunidade de falar na sequência. O que eu gostaria de registrar em primeiro lugar é que o presidente Lula, no dia 23 de dezembro de 2003, lançou um selo. Como é que chama esse selo? O selo Amigo do Catador. O que significa esse selo para o país e o que nós podemos fazer para transformar esse selo efetivamente numa ação de governo, numa ação cidadã. O selo Amigo do Catador, lançado em São Paulo pelo presidente Lula no dia 23 de dezembro, é para aquelas instituições bancárias, públicas, comerciais, que implantarem a coleta seletiva com um novo enfoque. Não somente com o enfoque da preservação ambiental, que por si só já seria importante, mas para que o Brasil cuide da coleta seletiva do lixo com enfoque social, da inclusão da valorização desse grande profissional que é o catador de materiais recicláveis. E eu queria dizer que, com 6 meses de idade, o Ministério Caçulinha do governo Lula, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, implantou a coleta seletiva. E com muito orgulho. Nós implantamos a coleta seletiva em todo o Bloco C, são quase 1.000 funcionários que estão separando seus materiais e entregando para 2 cooperativas de catadores. Eu sei que aqui na Câmara Distrital alguns deputados já implantaram, não sei como funciona o sistema como um todo, mas eu acho que é um desafio que nós, que defendemos o trabalho de inserção social dos catadores, não podemos deixar de fazer, sob pena de nos desmoralizarmos. Recomendar para os outros aquilo que nós não fazemos. Então, é um desafio que eu faço para todos que estão aqui presentes, para fazer não só nas suas residências, como também nos seus espaços de trabalho. A Arlete já colocou aqui que também o presidente criou o Comitê Interministerial de Inclusão Social dos Catadores. Para quê? Para articular os diversos ministérios, com a Caixa Econômica, com o BNDES, para poder efetivamente dar um passo no sentido de favorecer a organização dos catadores. Eu estou vendo aqui que nós temos colegas dos outros ministérios que vão participar das outras mesas e vão falar das ações dos seus ministérios. Portanto, eu vou falar da ação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. O título aqui do evento, Inserção Social e Econômica dos Catadores e Políticas Públicas do Governo Federal. E o subtema, Retirada das Crianças e Adolescentes do Trabalho com Lixo. O que o nosso Ministério tem com relação a estes objetivos aqui? Retirada das crianças do lixo. O Ministério do Desenvolvimento Social tem um programa que se chama... Quem conhece o programa para tirar as crianças do lixo? PET, Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. É uma bolsa de R$ 40 para as crianças que estão trabalhando e deixam de trabalhar para poder entrar para a escola. Eu estou vendo aqui o Severino, que é catador lá de Natal, e o PET foi implantado lá com muito sucesso.
450 crianças deixaram o lixão da cidade de Natal e foram para as escolas recebendo essa quantidade para substituir a arrecadação que eles faziam com a venda dos materiais que eles tiravam do lixão de Natal. Então, este programa atendeu 46 mil crianças que estavam no lixo. E essa informação é preciosa porque, quando as populações organizam e têm essa informação, vão atrás de solicitar ao governo. E nós estamos ampliando as bolsas PET para 110 mil em 2005. Então, significa que essa informação a gente deve ter, ela deve se candidatar para poder, ao tirar a criança do lixo, ter uma renda que substitua a renda cessante com a parada do trabalho nos lixões. Temos também um programa Agente Jovem, que é para jovens de 15 a 17 anos, que estão em situação de risco, com uma bolsa de R$ 150 para que eles possam ter capacitação profissional em parceria com as prefeituras municipais. Nós temos hoje 55 mil jovens e vamos passar para 110 mil jovens a partir do ano que vem, do ano de 2005. Um outro programa que o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome tem e que é importante, que este ano nós divulgamos muito para as associações de catadores, são as cozinhas comunitárias. Nós temos recursos para implantar fisicamente um prédio, comprar os fogões, instalar dentro os equipamentos para fazer uma cozinha comunitária. Para quem? Para associações, para cooperativas, inclusive para associações e cooperativas de catadores. Outro programa que a gente tem, e este sim é muito importante para a geração de renda, é a inclusão produtiva. Nós temos no nosso Ministério a possibilidade de receber demandas para associações cooperativas através do Poder Público Municipal que queiram formar cooperativas de geração de trabalho e renda, que pode ser artesanal, que pode ser de reciclagem, que pode ser inclusive de objetos reciclados do lixo, feitura de materiais, de blocos, de pastas com materiais reciclados do lixo. E o mais importante programa do nosso Ministério, que é um dos mais importantes programas do governo federal, é o Bolsa Família. O Bolsa Família, nós fizemos uma grande divulgação este ano através do Fórum Nacional de Cidadania, para os fóruns estaduais, que é o Bolsa Família. O Bolsa Família, ele permite que qualquer família que tenha menos de R$ 50 per capita como renda mensal, então, se por mês você pega o salário todo da família, divide o número de pessoas que tem na família, de menos de R$ 50, essa família pode se inscrever no cadastro único e receber a Bolsa Família. Essa bolsa corresponde a R$ 50 por mês. Além disso, se essa mesma família tem crianças recém-nascidas até 15 anos de idade, se as crianças estão na idade até 6 anos e tem o cartão de vacinação em dia, ou se tem de 6 a 15 anos e frequenta a escola, há o direito de receber mais R$ 15 por criança por mês, até um limite máximo de R$ 45. Então, o que significa isso? Significa que o governo federal tem na preocupação de incluir socialmente aquelas famílias que não têm trabalho, que não têm renda suficiente e que estão tendo dificuldades na aquisição dos seus alimentos básicos, ter um apoio do programa Fome Zero, poder ter condições de adquirir um alimento de melhor qualidade ou em maior quantidade. Isso não é uma esmola, isso não é um elemento que favoreça a acomodação das pessoas, mas, pelo contrário, ela dá orgulho, aumenta a autoestima da pessoa, que ao invés de estar na rua pedindo, ela vai ao supermercado comprar um saco de arroz, um saco de feijão, 1 quilo de comida e assim poder procurar emprego. E quem pensa que a população brasileira é preguiçosa, falsa e que pega esse recurso que vem do governo federal e não procura se desvencilhar dessa situação, está muito enganado. Nós temos registrados no nosso Ministério vários pedidos de desligamento do Bolsa Família. E se essa informação não chega ao grande público, é porque não há interesse. Há interesse, às vezes, de fazer muito mais crítica do que de ver o efeito que está sendo feito. Então, nós temos a consciência de que o programa Bolsa Família é um programa de inclusão social,
que favorece as pessoas a ter uma melhor autoestima e, com isso, ter mais condição de buscar o seu trabalho. E temos como meta fechar o final deste ano, de 2005, atendendo a 6.500.000 famílias. Nós fechamos o mês de julho atendendo 4.430.000 famílias beneficiárias do programa Bolsa Família. E vamos agora migrar 2 milhões de famílias que estão no Bolsa Escola para o Bolsa Família, e ainda no ano de 2005 fechar com 8,5 milhões de famílias recebendo, e no final do governo Lula cerca de 11 milhões que são exatamente, na pesquisa do IBGE, aquelas que estão abaixo da linha de pobreza. Então, eu queria colocar o compromisso do nosso Ministério com a inserção social das populações mais necessitadas, o nosso compromisso com os catadores, e dizer que este ano nós estamos repassando para o Movimento Nacional de Catadores, através da organização do Auxílio Fraterno, recursos para capacitar, mobilizar e incluir os catadores, dando a eles essas informações para que eles possam se candidatar e se inscrever nos programas sociais do governo. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigada. Obrigada, Kátia. Eu queria chamar para fazer uso da palavra nesse momento o diretor executivo da Fundação Banco do Brasil, da FBB, o nosso companheiro Almir Taca. Falar de pé também para matar a saudade da tribuna, né, Chico? Bom, gente, boa tarde para todos. Quero cumprimentar de maneira especial os colegas da mesa. É um prazer para nós da Fundação Banco do Brasil participar de eventos dessa natureza. Esse público dos catadores, das associações, das cooperativas de catadores tem sido um público com o qual nós temos atuado muito no Brasil todo. E depois de muita reflexão, de muitas análises, nós decidimos, por priorizar a atuação junto a esse segmento, e temos tido resultados muito significativos que têm nos animado muito e têm demonstrado o acerto da nossa opção, da nossa escolha lá atrás. Muitos de vocês já conhecem um pouco do trabalho da Fundação Banco do Brasil, já foi citado por várias pessoas aqui da mesa. Nós gostaríamos de recuperar um pouquinho para situar bem aqueles que ainda não conhecem o trabalho da Fundação. A Fundação Banco do Brasil existe há 16 anos e ela foi constituída para trabalhar com várias áreas que dizem respeito à promoção humana, promoção da qualidade de vida, educação, saúde, assistência social, meio ambiente, ciência e tecnologia, geração de trabalho e renda. A nossa gestão, no início do ano passado, nós encontramos diversas ações estruturadas, diversos programas estruturados, que vinham demonstrando muito acerto, bastante eficácia no trabalho desenvolvido pela Fundação. E como o ambiente do início do governo estava muito claro, muito comentado, muito falado, muito discutido, o programa de combate à fome e à miséria, o Fome Zero, como tônica para orientar as intervenções no campo social, nós fizemos uma reflexão e decidimos reorientar o mais possível nas ações da Fundação Banco do Brasil no eixo estrutural do programa Fome Zero. Naquelas ações, aquelas políticas voltadas para combater situações de miséria, para romper com o ciclo da fome e da miséria no Brasil, que essencialmente era buscar desenvolver ações para gerar
oportunidades de trabalho e de renda para as populações excluídas. Então, nesse contexto do programa Fome Zero, né, e do seu eixo estrutural com as políticas voltadas para combater as causas profundas da fome e da pobreza, dentre os públicos priorizados pelo programa, né, tinha um recorte, programa, é sempre bom recuperar, porque tem muita gente dizendo que o programa Fome Zero é um programa fracassado, né? Parece que ficou na moda e tem muita gente repetindo isso sem muita reflexão. É bom a gente perceber que o programa Fome Zero é um programa que inicialmente já foi proposto para ser uma ação de mobilização, de participação, de envolvimento da sociedade, né? Não era um programa federal, um programa público com recurso, com grandes dotações orçamentárias, mas um programa de mobilização, de participação da comunidade, né? Uma grande convocação para que todos os agentes, os atores sociais responsáveis desse país se engajassem, né, nessa tarefa. E o programa tinha dois grandes recortes, um territorial, que era o semiárido nordestino, e alguns públicos priorizados, que é o acampamentos e assentamentos rurais, as populações que vivem nos e dos lixões, as comunidades quilombolas e aldeias indígenas. Então, dentro do Fome Zero, um dos públicos, né, não necessariamente comunidades que vivem nos e dos lixões, mas que trabalham com resíduos sólidos, nós priorizamos uma ação que seria o fortalecimento, o apoio, a organização dos catadores. A Fundação já vinha fazendo, desde 2002, uma ação de sensibilização dos gestores públicos municipais. Dentro de um programa nosso lá, que é o Bioconsciência, foi concebido um kit que foi o ano passado distribuído para todos os prefeitos do Brasil. É o kit Bioconsciência. Ele continha um manual para orientar o gerenciamento integrado de resíduos sólidos, um manual orientando a implantação da coleta seletiva e orientando na organização de cooperativas e de associações de catadores. E um vídeo também apresentando as boas experiências de coleta seletiva no Brasil. O foco naquele momento, quando foi concebido em 2002, era exatamente difundir conhecimento. Nós então resolvemos investir os recursos de forma mais prática e objetiva, não só na difusão do conhecimento, mas no apoio efetivo dos catadores. E temos feito isso em todo o país, né? Nós temos ajudado com capacitação, com gestão, auxílio na gestão das organizações dos catadores e, prioritariamente, investimento dirigido para equipamentos, sejam carrinhos, sejam caminhões, sejam prensas, balanças, estrutura mesmo, como galpões, barracões, para que o trabalho efetivo da coleta, da separação e mesmo do processamento possa ser aprimorado. Aqui em Brasília, nós já tivemos a oportunidade de construir parcerias com diversas organizações dos catadores, né? Relacionamos sempre que existe essa organização local com o Fórum Lixo e Cidadania, estamos nos relacionando com o Movimento Nacional dos Catadores e nós esperamos que o grande investimento que nós estamos fazendo junto à Asmari em Belo Horizonte, que é uma rede de cooperativas e associações de catadores de 8 municípios que se associaram, criaram uma central de cooperativas para implantar e gerenciar a primeira unidade industrial de beneficiamento de plástico, né, de poder efetivo dos catadores. Então, esse modelo de trabalhar com cadeias produtivas, como é o caso da cadeia dos recicláveis, né, e fazer com que se agregue valor a esses produtos, a exemplo do que estamos fazendo com a Asmari em Belo Horizonte, possa ser reaplicado em outras
localidades no Brasil. Portanto, o trabalho que vocês estão fazendo aqui em Brasília, de criação da central, de fortalecimento da organização de cada uma das associações ou cooperativas de catadores, nós esperamos que vá nessa direção, que o poder público do GDF possa efetivamente apoiar, disponibilizar aí os espaços públicos necessários para que se consolide esse processo, e a Fundação Banco do Brasil vai continuar parceira de vocês, auxiliando nesse processo de consolidação, implantação da coleta seletiva, reimplantação, Chico, da coleta seletiva, a estruturação do trabalho organizado dos catadores, e nós esperamos que os benefícios advindos desse processo, que nós sabemos tão bem que são múltiplos, possam aqui em Brasília alcançar o conjunto da população. Então, a gente sabe que o benefício desse trabalho todo não se restringe, não se resume aos catadores e às suas organizações, mas é um benefício que alcança o conjunto da população. Parabéns então para vocês que estão organizando o evento, e parabéns aos catadores, às suas organizações. Nós esperamos que vocês se fortaleçam cada vez mais e possam conquistar passo a passo aí o espaço, o reconhecimento devido pelo trabalho nobre e meritório que vocês desenvolvem. Muito obrigado. Obrigada, Almir. Eu passo a palavra agora ao gerente executivo do Banco Popular do Brasil, ao companheiro José Marcelo de Souza. Boa tarde a todos e a todas. Fazer uma saudação especial e parabenizar os deputados Vera Érica e Chico Floresta e a liderança do PT que tiveram as iniciativas de fazer esse seminário. E para nós do Banco Popular do Brasil é uma satisfação muito grande estarmos aqui para falarmos do banco. Porque quando falamos de inserção social, o Banco Popular está bem presente nisso aí, porque o Banco Popular do Brasil é um compromisso de campanha do presidente Lula de fazer a inclusão bancária. O Banco Popular ele tem o seu foco e o seu direcionamento exatamente para as pessoas de menor renda que trabalham na informalidade. E é um banco totalmente desburocratizado e que tem como seu foco principal esse público. E ele está organizado já nos 25 estados dos 27. Hoje estamos com 1000 pontos de atendimento. E, além de fazer esse trabalho da inclusão bancária, nós também, via o nosso mecanismo de empréstimo à pessoa física, temos também como um outro objetivo central da criação do banco o fortalecimento do mercado de consumo de massa. Porque o crédito, nós todos aqui, eu acho que já ouviram falar em microcrédito. O Banco Popular ele é um pouquinho diferente, é microfinanças. Porque o microcrédito é um crédito acompanhado, assistido, dirigido. A microfinanças é o crédito massificado. Portanto, nós, o Banco Popular do Brasil, não queremos saber onde você vai aplicar o produto do empréstimo que retirou lá no Banco Popular. Então, efetivamente, isso vai gerar um consumo. Mas nós não temos só um empréstimo, nós temos, além da conta corrente do empréstimo, nós vamos ter outros produtos e serviços financeiros dirigidos especialmente para esse segmento de menor renda. Pela primeira vez no Brasil, as pessoas de menor renda vão ter um banco pensando 24 horas por dia nessas pessoas, em produtos e serviços para essas pessoas. Porque uma coisa as pessoas geralmente, não, o importante é o empréstimo, tá, tudo bem, o importante é o empréstimo, mas é importante também que essas pessoas adquiram uma cultura financeira, de aplicação financeira, por que não? De como administrar as finanças, por que não? E o Banco Popular ele pode, através dos seus técnicos, dos seus conhecimentos, ajudar essa população.
além de ter o acesso a banco, que é um instrumento importante, mas também ter a cultura financeira necessária para administrar, inclusive, a forma de adquirir e a forma de conviver de trabalhar os produtos e serviços bancários que serão oferecidos pelo banco. Então, eu acho que é fundamental, é muito importante o projeto, né? E esse local aqui é um local privilegiado, né, para nós, e nós queremos aprofundar nosso relacionamento com as cooperativas, né, com esses segmentos, porque achamos que é um papel importante do banco fazer isso. Embora nós sejamos esse crédito individual massificado, mas nós temos que ter alguns produtos e serviços dirigidos especialmente para os setores organizados. Está só um exemplo aqui. Nós estamos com um projeto iniciado em São Paulo em algumas regiões para construção civil, produtos da construção, materiais de construção. Então, a pessoa quer fazer um retelhamento da casa, um puxadinho, uma garagem, uma calçada, sei lá, comprar um kit de banheiro, aí nós estamos alocando um recurso, um empréstimo dirigido para aquilo ali. Não sei, no caso de cooperativa, vocês sabem mais do que eu, o que é necessário para, né, melhorar não só o negócio, mas também a qualidade de vida de vocês. Então, poderiam ser criados produtos a partir de um início de relacionamento que a gente possa ter, né, que viabilize efetivamente essa inserção, essa inclusão bancária de vocês e, ao mesmo tempo, o fortalecimento do mercado de consumo. Porque uma pesquisa que nós também realizamos é que esse recurso, esse dinheiro que efetivo do empréstimo, principalmente, mas da atividade bancária em si naquele local, ele proporciona também um crescimento da renda das pessoas e também geração de emprego. Então é fundamental, né, que a gente utilize esse instrumento, essa entidade, né, que o Banco do Brasil criou. O Banco Popular é uma subsidiária integral do Banco do Brasil e é um banco sem agência, como eu falei. Onde é que está o Banco Popular? O Banco Popular está em estabelecimentos comerciais dos mais diversos, né, e em entidades associativas. Então, onde tem uma entidade associativa, pode entrar em contato com o nosso gestor. Nós temos, no momento, 20 gestores, que são empresas que conhecem o segmento de correspondente bancário no país. Aqui em Brasília nós temos 2 gestores, e via esses gestores que fazem a prospecção do ponto de atendimento, né, chega ao Banco Popular. O ponto de atendimento pode ser, como eu disse anteriormente, um estabelecimento comercial, uma farmácia, uma loja de material de construção, um mini mercado, mas pode ser também uma cooperativa, uma associação e outra entidade, que a gente assim entendeu como adequado. E a característica da conta é conta simplificada, não precisa dar documento naquele comprovante de renda, nem comprovante de rendimento, você leva a identidade ou um documento qualquer de fé pública que sirva para identificação. Você pode levar o CPF, se não tiver, tirando o CPF na hora e de graça. Não tem taxa de manutenção de conta e tem uma franquia mensal de 12 movimentações. Vamos dizer assim, da seguinte maneira: você pode ter 4 saques, 4 depósitos em cheque e 4 extratos. Essa franquia aí utiliza sem pagar a tarifa do serviço. Isso foi baseado exatamente numa pesquisa com o correspondente bancário, que o movimento médio dessas pessoas é em torno dessas 12 movimentações. E, entendendo como um estímulo, o banco está dando isso como foi aqui. O empréstimo, no momento, é de R$50 a R$600, parcelado em até 12 meses. Né? Então, vamos dizer assim, é um instrumento importante para essa política de inclusão bancária, portanto, de inclusão social, e também no sentido de fortalecer o mercado de consumo de massa, visando preparar também o país no médio e longo prazo, né, para a gente ter um mercado interno onde as pessoas todas do Brasil, não só uma parte,
possam comprar, que possam, né, se relacionar comercialmente. Então, para você ver esse público que eu falo de 1 a 3 salários mínimos e que não tem uma renda, não tem contra-cheque, etc., representa 31 milhões de pessoas. Então, não é nada desprezível, né? E a gente está, né, trabalhando efetivamente para incluir o máximo possível dessas pessoas. A nossa meta para esse ano é 4.500 pontos de atendimento com 1 milhão de contas. E estamos, hoje, como eu falei anteriormente, com 1.000, né? E em torno de 20 mil contas. Mas vamos chegar lá. E queremos agradecer a oportunidade de a gente aqui apresentar o banco e estarmos à disposição para a gente fazer uma parceria por muitas gerações com esse movimento. Muito obrigado. Obrigada, Marcelo. É muito importante a experiência do Banco Popular no Brasil e a possibilidade de uma parceria real e concreta para a superação dos problemas catadores. Eu passo a palavra agora para o Antônio Vilardo, que está aqui representando a Caixa Econômica Federal. Cara deputada Érica Cocai, que a conheci e lá se vão alguns anos no esforço de construção do Sindicato dos Bancários de Brasília. E ele está lá, e muito bom, e muito bonito, por sinal. Deputado Chico Floresta, deputada Alex Sampaio, caros colegas Almir Paraca, da Fundação Banco do Brasil, Eliana Kátia, do MDS, Delíris Brum, da Caritas Brasileira, Zé Marcelo, do Banco Popular do Brasil, colegas da Caixa Econômica Federal presentes, como doutora Jaira, doutor Luiz Carlos Cassis, famoso Carlinho Cassis, doutora Mara Alvim, caros colegas e demais autoridades e caros catadores e catadoras de resíduos sólidos. O Brasil hoje, e já de algum tempo, tem grandes desafios para solucionar seus problemas urbanos, sejam eles de habitação, infraestrutura urbana e saneamento básico, hoje mais conhecido como saneamento ambiental. E aí entra fortemente a questão dos resíduos sólidos, conhecido como lixo. A Caixa, como instituição que fez esse ano 143 anos de existência, tem plena consciência desses problemas urbanos e é parte integrante de todos os esforços existentes para a solução desses problemas. E os problemas de resíduos sólidos, sabemos que não são poucos. Desde sua geração, geramos lixos demais. Alguns dados aqui, eu vou citar. Há 15 anos atrás, de 15 anos para cá, nossa população cresceu um pouco mais do que 15%, população brasileira. E o nosso lixo aumentou 60%. A produção de lixo aumentou 60%. Então geramos lixo demais. O que, por um lado, traz problemas, também traz soluções. Né? Bom, problemas de acondicionamento na fonte, não separamos o lixo direito. Tá? De coleta, temos sérios problemas, o deputado Chico Floresta falou muito bem. No entanto, temos algumas soluções e os catadores estão inseridos nessas soluções. De transporte e de destinação final. Só algum dado de destinação final de lixo, apenas 15% dos municípios brasileiros contém destinação adequada do lixo. Ou seja, mais de 4.600 municípios brasileiros não contemplam destinação final de lixo adequada. Bom, lixões a céu aberto por todos os municípios brasileiros. Tá? O que faz
uma série de situações desconfortáveis. Alguns marcos importantes para a defesa do saneamento ambiental no passado recente. Em 92, na chamada Eco 92, na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, se avançou no sentido de reforçar a ideia que não existe desenvolvimento sem respeito ao meio ambiente. Mais recentemente, um outro marco, iniciativa do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, foi criado em 98, o Fórum Nacional do Lixo e Cidadania, em que a Caixa Econômica é participante, assim como outros ministérios e entidades aqui presentes. A Caixa, que tem em sua missão fomentar o desenvolvimento urbano, seja na área de habitação, infraestrutura e saneamento ambiental, e aí mais uma vez inserido os resíduos sólidos, tem uma série de programas e uma série de ações que ela ou patrocina ou dá apoio técnico. Como, por exemplo, no Programa de Pesquisa e Saneamento Básico, PROSAB, a Caixa apoia financeiramente uma série de pesquisas. Na produção de materiais técnicos, como um produto, a produção do livro Do Lixo à Cidadania, Estratégias para a Ação. A Caixa, como agente financeiro e operador do governo federal, operacionaliza, então, uma série de programas e muitos deles voltados para a questão de resíduos sólidos. Sejam eles do Ministério da Cidade ou do Ministério do Meio Ambiente, e também recursos do FGTS. Para vocês terem uma ideia, e na revistinha que vocês receberam aí, na página 44, nós temos algumas ilustrações de algumas dessas ações. Por exemplo, aqui existe um conjunto de casas que teve a intervenção da Caixa Econômica Federal. Nós temos agora, e já foi citado aqui, o programa Crédito Solidário, que diversas cooperativas do Distrito Federal foram selecionadas pelo Ministério da Cidade e serão agraciadas futuramente com a habitação popular. Fomentar o desenvolvimento urbano. Evidente que os recursos são escassos em todas as situações. E quanto maior as articulações locais, melhor condições de conseguir esses recursos, nos vários programas que ela operacionaliza. Então, a gerência aqui de Brasília, a gerência de desenvolvimento urbano, onde o Carlinho Cassis e a Mara atuam, está disposta a apoiar tecnicamente todas essas ações. E vale ressaltar também que todos os programas da Caixa, todas as intervenções, sejam elas em habitação, saneamento e infraestrutura urbana, elas respeitam o meio ambiente e são obrigadas a estar com a legalidade ambiental. Então a Caixa, ela respeita o meio ambiente e quer participar de todos esses esforços. E vocês, catadores e catadoras, alguns já com conta, não importa em que banco estarão vocês, seja no Banco Popular, seja no Banco do Brasil, seja na Caixa Econômica. O importante é que a Caixa está ao lado de vocês também. Obrigado. Obrigado, Antônio Vilar. Eu passo a presidência a coordenação dessa mesa para o deputado Chico Florencio, que eu também quero fazer uso da palavra. Então, vamos ouvir agora a nossa companheira Érica Tocai. Eu acho
Queria dar uma boa tarde, mais uma vez. Boa tarde a todas e todos. Dizer que quando nós pensamos na realização desse seminário, se colocou para nós 2 grandes desafios. Um deles é a inserção como sujeito de direito dos catadores em todos os mecanismos sociais. O segundo é a questão ambiental, que diz respeito aos resíduos sólidos, ao que se faz com os resíduos sólidos. E o resgate de uma cadeia de produção associada aos resíduos sólidos. Nós temos no país por volta de 126 mil toneladas diárias de lixo domiciliar. Lixo domiciliar. Por volta de 126 mil toneladas diárias de lixo domiciliar. E temos no país, por volta de talvez até 800 mil ou mais que isso, catadores que vivem do lixo, que são responsáveis, segundo alguns dados, por volta de 30% da coleta de lixo neste país. Portanto, nós não queremos discutir política de resíduos sólidos sem considerar o ser humano, que é responsável por 30%, e esse quase 1 milhão de brasileiros e brasileiras que sobrevivem com o lixo e que são, de certa forma, agentes ambientais e deveriam ser valorizados por toda a sociedade. Portanto, nós temos 2 grandes desafios neste seminário. Nós não queremos superar nenhum desses desafios com soluções que não partam de quem vivencia o lixo no seu dia a dia e que sobrevive a partir do próprio lixo. Nós temos, portanto, um desafio imenso. É de como nós podemos organizar, ajudar a organização dos catadores, porque existe uma organização. E nós temos aqui em Brasília, talvez o número mais identificado de pessoas com nível de organização vivendo e relacionado com o lixo. Então, portanto, nós precisamos de implementar e ajudar a desenvolver essa organização para que nós possamos buscar as soluções, não um processo de parcelado ou um processo de etapas. Eu acho que tem que ser um processo simultâneo. Por que eu digo isso? Porque nós vamos discutir uma central dos catadores, que eu acho que vai dar um salto imenso na organização dos catadores, inclusive na propostas, na busca de soluções para a questão dos resíduos sólidos, há algum tempo. E alguns dizem o seguinte: não, nós temos primeiro estruturar as cooperativas, dar estrutura para a central, para depois criar a própria central. Eu acho que não. Eu acho que nós temos que criar a central. Temos que criar a central. Com todo o nível de desigualdade que tem, de cooperativas que estão embaixo do pé de pau, como diz a Delírios, como diz na minha terra, cooperativas que estão no cerrado, mas que têm nível de organização e que têm consciência de cidadania. Tem cooperativas que estão no cerrado, mas têm consciência de cidadania e sabem que tem que tirar o direito de morar. Eu falava aqui com o Marcelo, e dizendo assim: faz tempo que você não vai preso. Porque de quando em quando ele vai preso e a gente vai lá e tal, papá. Por quê? Porque ele resiste quando vai o subsolo para tirá-los do lugar de trabalho deles. Então, por mais que esteja debaixo de uma lona, no meio do cerrado, essa cooperativa, há um nível de consciência de direitos, de sujeito de direitos, dos componentes desta cooperativa. Isso aqui é o fundamental. Eu lembro que quando a gente propôs-se organizar a Central Única dos Trabalhadores, e para lá já vão mais de 20 anos, alguns diziam que nós tínhamos um movimento sindical muito heterogêneo. E temos até hoje, com sindicatos extremamente estruturados e sindicatos mais estruturados. Ora, a Central Única dos Trabalhadores, quem viveu essa experiência sabe que ela se baseou em alguns grandes sindicatos organizados para que pudesse alavancar a organização dos outros sindicatos. Por isso eu digo, nós não precisamos ter primeiro terreno para ter a central, porque ter a central significa ajudar a construir e a ter o próprio terreno. Nós vimos aqui uma série de órgãos que têm programas que podem ser implementados. A Fundação Banco do Brasil, o Banco Popular, o Ministério, a Caixa Federal, enfim, tem programas que podem ajudar a empoderar, a dar poder às cooperativas. Mas como é que nós vamos fazer isso com cooperativas apartadas? Como é que nós vamos fazer isso se nós vamos criar, por exemplo, as máquinas para reciclar papel? Aí vai ficar em uma cooperativa, por que não ficar em uma central? Ainda que não tenha terreno e que a máquina possa ficar provisoriamente no terreno de uma cooperativa. Nós não precisamos avançar, eu acho, concretamente,
na construção da central e não submeter a existência e a construção da central a termos um terreno e algumas estruturas, porque a central vai ajudar a que a gente possa estabelecer esse nível de organização, ao meu ver. Portanto, eu acho que a gente tem que avançar nesse sentido, para que a partir daí nós possamos fazer aquilo que Trotsky, eu acho, falou, ainda no século XIX, do desigual e combinado. Né? Nós temos desigualdades, mas temos um caráter que é combinado. E que é esse caráter combinado que tem que puxar e eliminar as desigualdades que nós temos nos vários níveis de organização. Sabe por quê? Porque não é verdade que nós não temos, inclusive, crianças trabalhando no lixo aqui no Distrito Federal. Nós temos crianças trabalhando no lixo no Distrito Federal. Com todo o esforço que foram feitos de várias entidades, e várias campanhas, inclusive da Unicef, nós temos crianças aqui que se somam a tantas outras e perfazem mais de 50 mil crianças que estão no lixo, vivendo e sobrevivendo no lixo no país inteiro. Nós temos, portanto, um nível de degradação da cidadania que foi deliberadamente construído para grande parte da sociedade brasileira, para que pudessem, para que a população brasileira se sentisse assujeitada, sem condição de ser sujeito da sua própria história e pudesse, a partir daí, viver na dominação. Portanto, quando nós falamos de inserção e inclusão, nós não queremos a inclusão periférica, um pequeno pedaço para que os catadores possam se incluir nele. Nós queremos a inclusão total. Nós queremos a inclusão com a condição da vida que só os seres humanos podem ter. A vida de serem sujeitos da sua história, de transformar a realidade quando a realidade dói, de planejar o futuro, de viver com cidadania e dignidade. Portanto, eu concluiria dizendo que nós temos dois grandes desafios, que as soluções se combinam. O desafio da inclusão, da inserção social, econômica dos catadores, da construção completa de uma vida digna e cidadã para os catadores, e de uma política de resíduos sólidos para o Distrito Federal. Esses dois grandes desafios têm soluções que se relacionam, têm soluções que se complementam. Por isso, eu diria que o fórum, que eu acho que foi um grande avanço do ponto de vista de organização, tem um fórum Lixo e Cidadania, deveria ser também um fórum tipo assim, itinerante, sabe, Denise? Nós teríamos que fazer caravanas do fórum em todas as cooperativas para estar ali escutando a comunidade, que a comunidade tem, os catadores têm a solução para os seus problemas. Tem a solução, tem clareza do que precisam para superar os problemas, não só seu, de inserção, né, mas também do ponto de vista dos problemas da própria sociedade. Portanto, nós devíamos fazer uma caravana nas cooperativas para fazer essa discussão e estar, em verdade, apenas compilando as soluções que já existem dentro da comunidade. E mais que isso, eu acho que é uma tarefa urgente, e eu vi o meu companheiro, o colega da Caixa Econômica, falar aqui que tem, inclusive, recursos para isso na Caixa Econômica Federal, para a gente acabar com o diagnóstico. Não é que acabar no show, é completar o diagnóstico que está em curso. Porque nós precisamos fazer um diagnóstico. Quantos somos os catadores? Quantos são? Quantos somos? Como é que vivemos? Em que condições e que desafios e que dificuldades tem cada grupo de catadores?